Olá pessoal, hoje vamos falar sobre algo muito legal, brinquedos. Eu brinco, ele brinca, a criança brinca, nós brincamos e as risadas são frequentes. Mas existe uma história por trás de tudo isso e vamos conhecer um pouco hoje. De modo geral, os brinquedos podem ser caracterizados como objetos de atividade lúdica, normalmente voltados para o lazer e associado às crianças. Desde os tempos mais antigos, os brinquedos desempenham um importante papel na vida das crianças. Ao longo do tempo, alguns se extinguiram, outros sofreram adaptações e aderiram a novidades, mas ainda hoje permanecem como a melhor opção de descontração e divertimento em qualquer fase da infância. Atualmente, os brinquedos são fabricados em larga escala e comercializados. Porém, até o final do século XIX, grande parte deles eram produzidos artesanalmente ou fabricados em casa. Aqui você encontrará mais informações sobre a história e o surgimento de alguns desses brinquedos antigos que sobreviveram a gerações e até hoje encantam a garotada, como o ioiô, o peão, a pipa e o futebol de botão. A partir do início do século XX, os brinquedos começaram a expandir seu papel comercial. E como consequência, as crianças passaram a ser vistas como grandes consumidores em potencial. Isso provocou um grande crescimento do número de atividades voltadas a elas, com destaque para fabricantes e lojas de brinquedos. Nesse contexto, várias marcas tornam-se queridinhas entre as crianças, como as bonecas Barbie, bonecas princesas Disney e os carrinhos Hot Wheels. O sucesso dessas marcas é tão grande que ultrapassa a produção de bonecos e brinquedos. Muitos já viraram, inclusive filmes, estampam linhas de roupas, material escolar e acessórios infantis. Tal crescimento fez com que, a partir da metade do século XX, vários países começassem a criar leis que proibissem a venda de brinquedos perigosos ou que não possuíssem avisos claros quanto às restrições, por exemplo. Essas leis também deram ao governo o direito de recolher aqueles brinquedos que não atendessem às especificações exigidas. É também no século XX que a evolução tecnológica chega aos brinquedos, provocando uma verdadeira revolução no modo de brincar com a invenção do videogames e de outros brinquedos eletrônicos, que a cada ano ganham mais adeptos e ficam mais modernos. Vale destacar que ao longo dos anos os brinquedos passaram a assumir um papel que vai além da simples diversão e passou a ser visto como estimulante para o desenvolvimento cognitivo da criança, que envolve uma série de habilidades como atenção, percepção, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. Muitos jogos de tabuleiro desempenham implicitamente essa função, como o jogo de xadrez, jogo de dama, jogo da memória, quebra-cabeça e War. Desse modo, surgem novas linhas especializadas que caminham lado a lado. A pedagogia é a categoria de brinquedos educativos que permitem aprender determinado assunto ou estimular alguma área do cérebro, enquanto divertem as crianças, ajudando no desenvolvimento social e simbólico, exercitando a imaginação e a capacidade de raciocínio. É o caso do ábaco, fantoches e brinquedos de encaixe. A psicologia infantil, nesse caso, apoia e incentiva o uso de brinquedos, jogos e brincadeiras no espaço escolar, pois já é mais do que comprovado que esses auxiliam no desenvolvimento emocional e intelectivo da criança, contribuindo também para a convivência em grupo. Leia mais na página Brinquedos e Educação Infantil. Os primeiros brinquedos surgiram nas oficinas de entalhadores alemães, onde a sua produção era totalmente artesanal. Apenas no século XIX começa-se a ter uma indústria específica. Existem relatos que afirmam que há 6.500 anos os primeiros brinquedos de madeira que começaram a aparecer foram a bola, barcos e espada, bonecas e casinha de bonecas. As bonecas mais especificamente têm idade de 40.000 anos, pois eram adoradas como deusas. As primeiras casinhas de bonecas surgiram na Alemanha em 1558. Na Idade Média encontramos registros de pinturas nas cavernas onde sua tradução relata crianças brincando, onde ossos era uma forma de diversão dos nossos ancestrais. Desde o século XV, Leonardo da Vinci já havia feito um desenho sobre o que seria a bicicleta. Ela seria de madeira, sem correntes, pedais e muito menos freio. Muitos brinquedos surgiram porque durante o período de reforma,
os artesãos começaram a produzir pequenos objetos de decoração caseira em pequenos formatos, traduzindo assim suas obras juntamente com a imaginação do público infantil. Conversando com as pessoas mais velhas, encontramos um grande arsenal de informações, onde primava-se a imaginação além de tudo, pois além de não existirem tantas fábricas de brinquedo como existem hoje, o poder aquisitivo não era suficiente para ser gasto em coisas supérfluas, onde somente a alimentação e o vestuário eram importantes, sem saber que a criança tem como base da sua formação o brincar. O lado positivo disso tudo é que a imaginação era muito requisitada, uma vez que um sabugo de milho transformava-se em uma linda princesa dos contos de fada. Alimentos colhidos da horta eram muitas vezes os cavalinhos e animaizinhos que faziam o imaginário da criança ser fértil a ponto de conseguir proezas com simples materiais. Consequentemente, com a evolução do processo de industrialização e com o consumismo começando a aflorar, percebe-se que as crianças, conforme iam ganhando brinquedos prontos, começava-se a podar uma grande conquista que os nossos queridos mais velhos tinham e utilizavam com grande primor: a sua imaginação. A história do brinquedo fornece informações valorosas sobre a origem da industrialização e o avanço das técnicas de produção. Trata-se de um setor progressista, inovador e dinâmico por excelência. A indústria brasileira de brinquedos é relativamente nova, em comparação àquelas de países como Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos. Grande parte dos brinquedos produzidos no Brasil tem sido resultado de intercâmbios internacionais. Brinquedos aqui de tão importantes, de tão boa aceitação, além de serem produzidos em larga escala em seus países de origem, atravessam fronteiras e são reproduzidos fielmente em todos os continentes. Assim como as brincadeiras tradicionais e as cantigas de roda, os brinquedos artesanais também são transmitidos de geração em geração, de país para país, recebendo, muitas vezes, modificações que ora respeitam as características fundamentais, ora, por um processo de criatividade que é inerente ao ser humano, dão origem a outros brinquedos que passam inclusive a ser fabricados industrialmente. Desde tempos antigos, os brinquedos tiveram um importante papel na vida das crianças. Por milhares de anos, crianças brincaram com brinquedos dos mais variados tipos. Bolinhas de gude foram usadas por crianças no continente africano há milhares de anos atrás. Na Grécia Antiga e no Império Romano, brinquedos comuns eram barquinhos e espadas de madeira entre os meninos e bonecas entre meninas. Durante a Idade Média, fantoches eram brinquedos muito comuns entre as crianças. Até o final do século XIX, a maioria dos brinquedos era fabricada em casa ou fabricada artesanalmente. Atualmente, a grande maioria dos brinquedos são fabricados em massa e comercializados. A partir da segunda metade do século XX, vários países criaram leis que proíbem a venda de brinquedos considerados perigosos, por exemplo, por conterem materiais tóxicos ou partes que se soltam facilmente, ou que não possuem claros avisos. Por exemplo, não recomendado para menores de 3 anos de idade por conter materiais que podem ser engolidos pela criança. Tais leis também dão ao governo o direito de recolher do mercado todos os produtos que não atendem às especificações necessárias. Alguns brinquedos, jogos e brincadeiras tradicionais entre as crianças brasileiras têm origens surpreendentes. Vêm tanto dos povos que deram origem à nossa civilização, o índio, branco e negro, como até mesmo do longínquo Oriente. Atualmente, no mundo cada vez mais urbanizado, industrializado e informatizado, a tendência é que muitas das brincadeiras tradicionais percam espaço nas preferências infantis. Mesmo assim, jogos e brinquedos como a peteca, a amarelinha, a ciranda, a pipa e a cama de gato têm valor cultural inestimável, e o lugar dessas brincadeiras no folclore já está garantido. Curiosidades sobre a história dos brinquedos. Por volta de 3000 a.C., já se fabricavam na Babilônia peões de argila e com bordas decoradas com desenhos de animais e homens. Os egípcios desenvolveram o bambolê, que na época era confeccionado com fios secos de parreira. Já os chineses inventaram o ioiô. 2. Em 1790, o conde francês Sivrac desenvolveu o que é considerado o mais antigo ancestral da bicicleta moderna.
Ela não tinha pedais e correntes, e era empurrada com os pés no chão. 3. O imigrante russo Maurice Michon fabricou os primeiros ursos de pelúcia em 1902 em Nova York, Estados Unidos. Há versões que dizem que antes dele, a alemã Margaret Sayce já fazia animaizinhos de feltro. 4. Na Dinamarca, em 1949, o marceneiro Ole Kirk Christiansen desenvolveu as peças de encaixe que compunham o Lego. 5. O Autorama, uma mini pista de corrida com carrinhos movidos a pilha, foi lançado na Inglaterra em 1956. 6. Em 1959, a norte-americana Ruth Handler criou a Barbie, uma das bonecas mais famosas da história. O primeiro modelo vinha com o maior listrado. 7. Os primeiros skates produzidos industrialmente surgiram em 1965. O brinquedo foi criado pelos surfistas californianos nos Estados Unidos, como forma alternativa de diversão para os dias em que o mar estava de ressaca. Por hoje ficamos por aqui, em breve mais sobre brinquedos e brincadeiras. Vocêpergunta.com, listologia.com, Portal São Francisco.